Primeiro, a culpa só me leva num lugar de autodestruição, porque pai culpado não dá não, mãe culpada não põe limite, mãe culpada não resiste a choro, mãe culpada fica preocupada com cara feia, mãe culpada diz sim onde eu tinha que dizer não, mãe culpada diz não onde tinha que dizer sim. Exato. Né? Então, assim, leva para um lugar de erro desafiador e outro, só que você só vai saber se você está culpada se você caminhar em consciência conectado com a sua... É isso. Eu preciso saber por que é que está me movendo. Porque a culpa, ela, na verdade, às vezes ela vem num lugar que não precisa, mas às vezes precisa, às vezes ela vem pra gente repensar um erro. É esse o lugar da culpa. Aí o depois é a nossa parte. Pra ela afastar, a gente precisa disso. Precisa de arrependimento, precisa de mudar padrão. Senão você vai ficar com aquilo? Você vai ficar com aquilo, a sua vida inteira com aquilo? Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso EvaCast. Eu tava com saudade de você, viu? Tava sumidinha por aqui, mas eu preparei o retorno, assim, com algo muito, muito especial. Hoje eu tenho a honra, o privilégio, o prazer de receber uma mulher que há 10 anos resolveu se posicionar e cumprir uma missão nessa terra, um chamado. Alguém que entendeu que tinha como contribuir com a vida de outras mulheres. E eu tenho aqui do meu lado essa mulher linda, sábia, mãe de 2 filhos, e que tem sido usada para trazer leveza, clareza, responsabilidade, mas com amor. Nesse maior papel, que, no meu entendimento, o maior papel que Deus pode entregar para um ser humano na Terra é o de mãe ou pai. A responsabilidade de conduzir outras pessoas para o centro da vontade de Deus nessa Terra, né? Tendo clareza da sua identidade, do seu propósito, do seu caráter, uma identidade preservada, restaurada, uma estrutura emocional fortalecida. Então, hoje eu recebo aqui Thaís Vilarinha, essa mulher linda. E eu vou querer que você se apresente, minha amiga. Claro, Camila, um prazer estar aqui conversando com você. É uma mulher tão inspiradora. Assisto seus vídeos, gosto muito. Eu sou Thaís Vilarinha, eu tenho 46 anos. Eu sou fonoaudióloga de formação, mas eu sempre amei muito escrever. Então, desde que eu era pequenininha, essa coisa de sentar para escrever era algo que tocava meu coração mesmo. E todo mundo falava para mim, assim, escrevia bilhete de aniversário para minha mãe, para o meu pai, para minha avó, e todo mundo, nossa, mas fiquei emocionado com o seu texto. Então, eu sempre tive esse lugar, assim, muito especial com a escrita. E, para minha surpresa, a maternidade, além de me trazer meus 2 filhos lindos e maravilhosos, me trouxe essa vontade de falar o que a gente sente de verdade com relação à maternidade. Todas as coisas incríveis e maravilhosas que ela faz com a nossa vida, claro, mas todos os desafios que ela traz para a nossa vida. Porque, como você falou, é uma responsabilidade imensa de ser mãe, né? De entregar um ser humano de bom caráter, responsável, que respeite as pessoas, feliz, né, com autoconhecimento, que se cuida, que se ama, que se valoriza. Não é fácil. Então, e eu sempre enxerguei os desafios, e 10 anos atrás, não, 18 anos atrás, quando o Matheus nasceu, as pessoas não falavam dos desafios. Então, às vezes, você ficava, sabe aquela coisa de ficar as noites sem dormir, e de você, meio que no começo da maternidade, é muito comum, a gente meio que se perde um pouco, porque a gente renasce de alguma forma, né? E essa coisa de você se sentir meio perdida, as pessoas não trocavam sobre isso. Então, era sempre assim, não, aqui tá tudo ótimo, aqui tá tudo bem, mas eu falava, ué, por que é só comigo? E quando eu comecei a trocar nas redes sociais, a escrever o que eu senti, as minhas vivências, eu vi que não era só comigo. E eu acho que a gente falar a verdade, né, o que a gente sente, ao invés de pesar, é o contrário. Acho que pesa a gente achar que a gente está sozinha, né? Acho que diminui o peso a gente compartilhar, a gente poder falar, poder trocar, e é isso que tem acontecido desde 2014 ali no Mãe Fora da Caixa, que acabou que virou uma grande comunidade de mulheres ali que trocam. Então é muito bonito, porque às vezes eu escrevo um texto e uma leitora escreve alguma coisa nos comentários, eu tô com uma dificuldade com isso ou com aquilo, aí vem uma outra leitora e fala, se fosse você eu fazia assim, né, me chama no direct. Uma grande rede corrente do bem. É do bem. É do bem. Então tem muita gente que pergunta assim, mas você não tem hater? Ali é uma troca tão do bem, é uma energia tão boa, tão de você querer fazer o bem para outra, querer que a outra se sinta bem, que é muito difícil isso ali. Não tem espaço para isso, sabe?
E quando você começou a falar, eu lembrei, eu sempre conto, né? Eu quando você começou a sua maternidade, eu estava tendo meu segundo filho. E é exatamente isso que você falou, tá? E passou um filme. Enquanto você falava, eu fui tendo flashes da minha primeira maternidade, Sim. que foi com a Júlia. A Júlia tem 21 anos. Uhum. E fui esperadíssima, desejadíssima. Preparei tudo com muito amor. Preparei meu coração. E nessa época, eu já tinha começado, né? Já por ser casada com quem eu sou e pelo ambiente de estrutura de inteligência emocional e tal. Eu já sabia coisas que eu tinha um prejuízo na minha vida sobre a minha identidade. Então, assim, desde a hora que ela estava no ventre, eu lançava palavras de bênção sobre a vida dela, eu profetizava sobre a vida dela. Escuta isso, eu profetizava sobre a vida dela, eu lançava. E assim que ela nasceu, eu ia pro berço e dizia, olha, o quanto você foi amada, você foi desejada. E um dia de vida eu lá abençoando, profetizando, dizendo quem ela era para mim, o quanto ela era querida, o quanto ela era perfeita, o quanto ela carregava algo único nessa terra. Essa foi a minha parte sábia. Porém, existiu uma outra mãe vivendo na maternidade de que eu fiquei meio louca, amiga. Eu via vírus em todo canto. Sim. As pessoas chegavam na minha casa, parecia que vinha uma doença ambulante andando. Cuidado. Eu acordava de madrugada para ver se ela estava respirando. Sim, eu já fiz né? isso também. E ninguém me contava que ia ser assim. Sim. Né? E o primeiro engasgo, eu jurei que ela ia morrer engasgada. Sim. E aí é interessante você falar, né? Que o lado romântico todo mundo conta. Sim, é isso. Mas a vida de verdade, ela costuma ser omitida, né? É. Ela costuma ser omitida, mas é a única que cura. É quando eu sou capaz de olhar essa vida de verdade. E eu acho, é isso, né? Na vida, tudo tem seus desafios. Sim. O casamento tem seus desafios, o trabalho tem seus... Por que a maternidade não teria? Por que a gente colocar só nesse lugar romântico? É a vida como ela é, e eu acho que é isso. Fica mais leve e a gente quebra esse lugar de querer ser perfeita, fazer tudo perfeito, né? A gente quebra isso. Isso dá leveza pra gente, consequentemente para eles, para a família, para esse entrosamento da família. Vem leveza pro lar, né? Sabe? É muito necessário. Eu lembrei agora também de você falando ainda sobre essa verdade, né? Que outro ponto que se fala muito na maternidade com muito romantismo é a amamentação. Muito. E foi uma área de frustração para mim. Hoje, com a minha maturidade, eu consigo até entender emocionalmente o que é que dificultou a minha amamentação. Sim. Eu sou muito acelerada, o meu vício em fazer, né? E principalmente naquela época que eu não tinha vivido ainda uma jornada grande de alinhamento das minhas emoções, a minha pior versão estava lá, não era ainda a melhor. E eu lembro que eu tentava muito, eu ficava 1 hora em cada peito e a criança gritava de fome. Eu botava 40 minutos na desmamadeira elétrica, eu botava 10 ml. Não tinha leite, a criança não se alimentava. E eu me sentia a mulher mais fracassada do mundo. Eu me sentia inferior, eu me sentia fracassada, eu me sentia com vergonha. Quantas vezes eu fui chorar no banheiro pedindo perdão a Deus porque eu não conseguia amamentar minha filha. Caramba! E assim, infelizmente, muitos profissionais também pressionam muito a mulher. E às vezes, o que você falou, eu não estava num bom momento. E a gente tem que respeitar isso, porque porque tem mulheres que inclusive têm mais de um filho e que amamentam um, não amamenta o outro, porque cada tempo é um tempo. Frustrações diferentes. Cada maternidade é uma maternidade. Então, eu acho isso da amamentação, eu sempre falo com as minhas leitoras assim, desistir não é fracasso. Desistir quando você não aguenta mais é sinal de força, é sabedoria também. Mas acontece muito isso, principalmente, né, com a primeira maternidade, da mulher se cobrar isso da amamentação. Nossa, quantos relatos eu escuto de amamentação por si só desafiadora. Eu consegui amamentar, mas eu tive muitos desafios no começo. E é muito óbvio pensar que muita gente não consegue. A gente tem que abraçar essas mulheres, né, e não apontar dedo. Mas, infelizmente, se a gente falar assim, não tem que, você tem que, todo mundo consegue, ou todo leite é bom, né? Nós somos únicos, nós somos seres únicos, e eu acho que isso só pesa a vida das mães. Eu acho que a minha sorte foi que Deus me cercou da minha obstetra e o pediatra, que era maravilhoso, ela olhava e dizia assim, minha filha, Deus fez vaca, olha o linguajar simples dela, Deus fez vaca de corte e vaca de leite. Celebra, você é uma vaca de corte, não é de leite. Fica feliz, tá tudo seu filho vai ser amado, protegido, saudável, e hoje eu vejo isso, né, eu vejo essa verdade, óbvio que não foi só pela amamentação. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Usar a vulnerabilidade,
Rei Dalio, ele fala no livro dele chamado Princípios, que toda vida que eu exponho a minha fratura, eu acelero a minha vitória. E isso eu entendo que vale para tudo na vida. Sim. Quando eu tenho a humildade, a vulnerabilidade de tirar a máscara de perfeição, né? De não deixar de ser uma mulher perfeita, e eu posso, com humildade, olhar para você e dizer assim, poxa, como é que você passou por esse ciclo da sua vida? Porque eu não tenho conseguido, eu estou vivendo esse desafio com esse filho, eu estou vivendo esse desafio de aprendizado com esse, estou vivendo esse desafio de autoestima com esse, eu estou vivendo esse desafio de introdução a alguma coisa, sei lá, alimentar, introdução na escola, ou entrando, mudança de fase de infância para adolescência, adolescência para juventude. Você costuma, porque essa foi a missão que Deus me deu, né? Os meus erros e o que ele tem feito com isso é o que virou um propósito. Sim. E esse foi o seu chamado também? Foi. Você tem exposto a sua fratura? Com certeza, com certeza. Eu acho que meu primeiro filho, hoje, olhando e escutando, né, e me informando mais, eu acho que eu tive depressão pós-parto, de tanto que eu me cobrei, de tanto que eu não aceitava ajuda, de tanto que eu me afundei numa solidão, sabe? Meio que por uma escolha de querer fazer tudo perfeito. Então, isso é um lugar de vulnerabilidade, né? A gente falar sobre isso. E eu vejo que muitas e milhares de mulheres estão nesse lugar. E não conseguem nem reconhecer e pedir ajuda. E aí, às vezes, a mãe dela fala, o parceiro fala, a pediatra fala do filho, o ginecologista fala, mas às vezes ela ler um texto de alguém que viveu o que ela está vivendo, que sentiu o que ela está sentindo, vai para um outro lugar. Então, com certeza, assim, eu acho que o Mãe Fora da Caixa, né, o perfil, os textos, eles dão tão certo. Porque é o que eu falo para elas, vamos falar sem máscaras, a gente não precisa de máscaras, a gente está aqui num lugar seguro para a gente conversar. E então, eu me sinto muito à vontade de falar das minhas vulnerabilidades, né, das dificuldades que eu tenho na educação dos meus filhos, como eu também falo quando alguma coisa dá certo, eu falo, gente, olha, eu fiz assim, funcionou e tal. E eu acho que é isso, né, não é o tem que, enfiar a goela abaixo, é assim, olha, esse é o meu lugar, é assim que eu faço, ou é assim que eu errei, e elas vão se sentindo seguras ali e gostam dos textos, aí querem ler mais textos, então é muito gostoso essa troca. Tem algum episódio na criação de cada um dos filhos, numa fase que você viveu, que marcou, assim, que levou você para um novo nível, que o que você aprendeu, que o que você extraiu, gerou um grande impacto na vida de muita gente? Algum episódio assim que você possa compartilhar e ajudar quem está nos assistindo? Eu lembro que uma vez eu escrevi um texto falando da casa bagunçada, sabe? Aquela coisa que a gente tem... eu sou uma pessoa super organizada, então você acaba que você não curte, né? Porque quando você tem criança, a sua casa ela é bagunçada mesmo. Então uma vez eu escrevi um texto... Se não for, coisa errada. Exatamente, né? A criança não tá bem, porque a criança ela vai fazer bagunça mesmo. Então eu lembro uma vez que eu compartilhei um texto falando disso, dessa questão assim, cara, deixa a casa bagunçada, né? Daqui a 10 anos não vai estar bagunçada. E aí você vai sentir falta da bagunça. Então várias leitoras falaram, nossa, eu mudei uma chave aqui. E teve um texto que eu postei esses dias, semana passada, sobre o meu adolescente que queria ir assistir o jogo na casa do amigo, mas é durante a semana e nós temos regras, né? E eu acho que isso, inclusive, é muito importante. É necessário. A gente ser a mãe chata, sim, né? Para mim, filhos fortes, mãe chata. Não é? E não pode ir, mas todo mundo vai, paciência. Você não é todo mundo, a gente tem que dizer igual a mamãe disse. Exatamente, você não é todo mundo, pode voltar para casa e veio com um bico desse tamanho. Faz parte também. E falando um monte, esse aqui é muito chata, e aí eu que tenho uma personalidade muito parecida com a dele, mas assim, de me colocar, me defender, me posicionar, eu resolvi fazer uma comida que ele gostava. Né? Resolvi dar volta. Quebrou o ciclo. Quebrei o ciclo, acho que ele ficou até assim. E aí a gente ficou conversando e as coisas foram... A carinha dele foi melhor. Quando eu falei que ia fazer a comida que ele gostava, ele já mudou a cara dele, assim, né? E a gente foi conversando e no final do dia ele veio assim na minha porta, né? Aquele marmanjão, mas a gente vê um menino, né? Sim. E ele veio dar boa noite do mesmo jeito que ele fazia quando ele era pequeno. E como a gente, muitas vezes, a gente fica num embate quando tem outros caminhos, sabe?
E como a gente encontrar esse outro caminho, a gente transforma dias que poderiam ser caóticos. Esses dias contam outras histórias, contam histórias bonitas. E eu acho que isso é muito, né, Camila, da sabedoria que a gente tem com a idade, da experiência. Então, isso foi uma coisa que, assim, para mim foi assim, e as leitoras, é isso. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que parar, eu tô no embate o tempo todo, eu tenho que saber escolher minhas batalhas, né? Acho que é toda isso. Guerra é pra ser lutada. Porque tem coisas que são, isso, né? Eu falei até para elas depois, gente, peraí, tem coisas que são, né? É decisão dos pais, é isso, porque a gente acha isso, é importante para vocês. Mas tem vezes que, se a gente consegue fazer de uma outra forma, traz leveza. Você tá lembrando, você tá falando, eu tô lembrando de um episódio que eu vivi também com a Júlia. Cada filho, com certeza na sua casa também é assim, na sua também, né? Sim. Cada filho uma história, cada filho um livro. Nossa, com totalmente certeza. diferente. Eu tenho 3, assim, absurdamente únicos, com pouquíssimas áreas de interseção entre eles, de personalidade, de linguagem, de amor, de como se sentem respeitados, como se sentem amados, completamente únicos, demandas de tempo e atenção completamente diferentes. Sim. E eu lembrei de um episódio que eu entendo que você, assim, na minha percepção, tá? Eu entendo que você conseguiu esse lugar de contornar e o seu filho permanecer comunicando amor e gratidão, mesmo não tendo ido assistir o jogo no dia da semana, porque ele foi educado. Primeiro, sabendo que ele era inegociável. Ele se sente amado. Sim. Segundo, porque sempre teve limite. Sim. Eu sei que eu estou enveredando a conversa para um outro lado. E que é bom, é um lado bom, tá? Necessário. Tem amor, tem limite. E na hora que ele é acostumado com o amor e com o limite, deixa fazer cara feia. Lá em casa a gente sempre diz, nem tem medo de choro, nem de cara feia. Exato. Daqui a pouco eu quero um beijo, um abraço de gratidão, porque você vai entender lá na frente que foi muito bom eu ter colocado esse limite. Aí eu lembrei agora de um episódio que é o que eu quis dizer. Você só conseguiu fazer isso porque ele já estava acostumado com esse amor e com esse limite. Lembrei de um episódio com a Júlia, ela tinha exatamente 16 anos de idade. E ela fazia parte de um grupo de jovens da igreja e eles combinaram de assistir um filme e pedir uma pizza. Eram 10 jovens. Saíram do culto, iam para essa casa, assistir um filme e pedir uma pizza. Eu conhecia todos. E alguns eu conhecia desde que 2 anos e meio que estavam junto com ela. Sim. Mas tinham 16 anos. Alguns 15, outros 16. Aí filha, a mãe do fulano que eu conheço, tá aí? Não. O pai, tá aí? Não. A fulana que trabalha, tá aí? Não. Não vai. Mãe? Como assim? Todo mundo eu disse, vai. Filha... Sabe como é o nome disso? Era o quê? Abandono de menor. Isso é crime. Exatamente. Se acontece alguma coisa numa casa com 10 jovens de 15 e 16 anos, eu sou uma criminosa. Tá certíssimo. Mãe, você não me conhece? Permitiu. Eu te conheço. Você não conhece meus amigos todos. Mas eu não tô falando sobre o que vocês vão fazer, eu tô falando sobre qualquer coisa. Qualquer coisa é qualquer coisa. E filha, não se negocia o negociável. Você não vai. Chorou. Ficou de cara feia. Ficou... Eu lembro da carinha dela na janela do carro, as lágrimas escorriam, dizia assim, isso não é justo. Aí vem toda a narrativa da vítima, né? Sou a melhor aluna, faço tudo para atender suas expectativas, nunca dei trabalho, nunca pedi para estar no lugar errado, não tem nada demais. E eu disse assim, eu entendo todas as narrativas, mas a resposta é não. São sábado, 7 da noite. Você tem 2 opções. Eu vou deixar você viver o seu luto, tá tudo certo, é lícito. Sim. Viva a sua frustração. Mas daqui a 2 horas, se você quiser, eu peço um sushi maravilhoso que você ama. Nós vamos jogar aqui, pegar um jogo de família. Quer chamar teus amigos? Chama todos aqui pra casa. Ela ficou de cara fechada no quarto, subiu, deu 30 minutos. Ela desce como se nada tivesse acontecido. Mãe, vamos pedir sushi? Vamos. Não falou de amigos. Jogamos imaginação até meia-noite. Se sentiu cuidada. Cuidada. E eu recebo muito pedidos de ajuda, dizendo, Camila, eu perdi o controle. Não consigo mais botar limite, não consigo mais, se tranca no quarto, grita, me chama de megera. E eu tenho dó, mas eu entendo que ela está vendo uma fotografia. Mas é só a manifestação de uma história. Sim. Onde algumas coisas não foram feitas, né? Sim. E como é que você costuma orientar as mães que chegam num ponto de perder o controle dos seus filhos? Qual o caminho de volta que você costuma orientar para essas mães? Porque sempre tem um caminho de volta. Sim. E eu entendo que a responsabilidade é minha como mãe, não dele como criança. Exatamente. Eu acho que tem tantas coisas, né? Porque são um conjunto, não é uma coisa só.
né, o limite que você traz. Eu acho que a questão de você... Eu sempre falo isso para elas muito, assim, de você ter Deus dentro da sua casa, no sentido, assim, não só você, né? O que você passa para os seus filhos. Acho que isso é muito importante. O princípio, né? Porque eu acredito, Thaís, que se você traz isso para sua casa, se seu filho tem isso no coração, né? Uhum. Eu acho muito difícil chegar num ponto de um desrespeito muito grande, de uma coisa, sabe? Porque ele sabe os princípios, ele sabe os ensinamentos. Então, na minha casa a gente fala muito isso, a gente fala muito de Deus, a gente fala muito de Cristo. Então, acho que isso ajuda muito. Uhum. Então, geralmente, quando você vê, quando tá que eu converso com as leitoras e que tá num lugar assim, caos, né? Lógico que a terapia é sempre muito importante. Ele faz terapia, é importante você conversar com a terapeuta dele, entender como que ele tá, o que tá se passando com ele, qual que é essa questão, achar esse lugar de conexão, né? E falar que você tá dando os limites pro bem dele. Então, o que eu vejo muito hoje em dia, principalmente por causa de telas, é isso, é totalmente Exato. uma desconexão. Você não tem hora nenhuma contato com o filho. Eu falo, gente, como que não tem hora nenhuma contato com o filho? Como que não? Né? Lógico, a gente sabe, tem uma vida muito corrida, mas, por exemplo, lá na minha casa, todo dia a gente senta para jantar. Uhum. Mas não tem mais. Qualquer coisa depois ou antes. Exato, larga o celular e a gente vai sentar aqui. E às vezes fica com uma cara e tal, mas daqui a pouco tá contando tudo, Feliz. tá falando. E a gente conhece os nossos filhos nesse lugar. Nesse lugar. A mesa cura. É na mesa, conversando, sabe? E é isso. Às vezes mesmo, né? A gente fala assim, os meninos são mais quietos, mais monossilábicos, mas eu tenho 2 meninos. Mesmo os meninos, quando a gente senta na mesa e vai trocando uma coisa aqui, uma coisa ali, você escuta uma história aqui, você sabe o que está acontecendo na escola, você sabe se está com alguma questão com algum amigo, você sabe se está tudo bem, né? Se está com dificuldade em alguma matéria. Você lê menino, adolescente, nisso. Então, aí se fala, não, mas eu nem não faço refeição com meu filho, eu não encontro, a gente quase não conversa. Falou, né? Aí o limite vai para... Não tem como ter limite onde não tem conexão. Exatamente. Então, acho que a conexão é importantíssimo, Deus dentro da casa, né? Primordial, e eu acho que com isso você vai conseguir, a criança vai entendendo, né? O adolescente vai entendendo mais os limites. Nós vamos mudar aqui, tá tudo errado, a gente vai construir do zero, muitas coisas, muitas regras, tem horário para dormir. Gente, eu tenho os meus meninos, eu tenho um de 18, vai fazer 18. Então a gente fala, cara, 10 horas encerrou. Não é bom para a cabeça de vocês, não é legal. Às vezes, não quero. Lógico, tem exceções, às vezes, né? Um dia ou outro, final de semana. Mas você tem essas regras e aí depois eles veem que faz sentido mesmo. Putz, quando eu durmo mais tarde, olha como que eu acordo. Olha a minha performance na escola. Meu pai tá fazendo isso porque ele tá cuidando de mim. Porque é isso, tem a coisa da revolta, mas é igual a sua menina, ela desceu com ele. Ela pensou, lógico. Ela percebeu. Então eles percebem, vão percebendo, né? Queria ouvir sua opinião, tá? Tem gente que concorda comigo e tem gente que eu acho que não concorda, assim, mas tá tudo certo. Eu vejo que muitas mães chegam nesse lugar de profunda desconexão, não só porque faltou limite e amor, mas existiram, né, tentando acertar, erraram. E a verdade é que nós somos formados pelas nossas experiências, né? Sim. Eu sou a cara das minhas experiências, você é a cara das suas experiências. E, assim, como adulto, eu preciso parar para olhar para tudo que eu vivi na minha vida e escolher dar um novo significado para parar de ter prejuízo nas feridas que entraram na nossa alma, né? De uma forma resumida, nós somos assim, nós somos as nossas experiências boas e ruins, formaram o significado que eu dei para o que me aconteceu, o sentimento que eu associei a isso, eu gerei na fase adulta, com uma bagagem. Sim. E como adulta, eu sou livre para olhar para a minha bagagem e dizer, essa aqui, eu preciso dar um novo significado para ela. Certeza. Deixa eu mudar minhas narrativas sobre isso, deixa eu perdoar, deixa padrões. Eu quebrar com esses padrões de forma consciente, porque tem poder na minha decisão, eu não preciso repetir o que a minha mãe fazia, eu não preciso repetir o que o meu pai fazia. E eu entendo que esse é o nosso papel de adultos. E quando eu já peguei alguns casos, né, de pessoas dizendo assim, Camila, tá um caos com meus filhos com dúvidas sobre sexualidade, filhos envolvidos com vícios, compulsões, pornografia, sexo precoce, droga, álcool, um caos.
E quando eu converso rapidinho, eu vejo muito claro. Porque sempre é responsabilidade nossa, né? Sim. Porque eles nasceram perfeitos. Sim. E algumas vezes eu tenho muita direção, assim, não tenho dúvida. Eu disse assim, vai lá e pede perdão. Mas como é ele que tá fazendo tudo errado? Eu disse, não. Senta na mesa. Camila, mãe, não tem que pedir perdão. Eu disse, quem disse? Sim. Olha nos olhos. Pede perdão pro teu filho. Pelo excesso de cobrança. Pelo excesso de regras. Por estar dentro da caixa. Uhum. Ou então, porque você sempre quis colocar ele como um troféu e ele tinha que atender todas as suas expectativas para que isso fosse um símbolo de que você foi bem sucedida como mãe. Então você tinha que mostrar o teu filho atendendo às tuas expectativas. Não deixando ele ser quem ele é. Ele não podia ser diferente de você, ele não podia fazer algo diferente do que você queria. Sim. Vai lá e pede perdão pelo excesso de trabalho, pelo excesso de ativismo. Vai lá e pede perdão. E as que se humilharam fizeram verdadeiros milagres na vida dos seus filhos. Eu imagino. Então eu queria saber o que você acha sobre uma mãe entender que ela vai ter, em algum momento ela vai ter que olhar e dizer assim, caramba, errei nisso. E se eu pedir perdão, é como se eu fosse no coração dele e dissesse, deixa eu sarar essa ferida. E eu começo a restaurar essa identidade que está lá distorcida, presa num monte de coisa errada. Com certeza. Porque eu acho que é isso, né? Eu acho que isso, e eu faço muito com meus filhos, porque né, a gente, somos humanos, erramos muito. Também, então eu falo, o tempo todo, eu falo, nossa, desculpa, eu falei assim, mas olha, a mamãe tá cheia de coisa na cabeça, tudo. E eles também são tão queridos, né? Eles vêm assim, não, mãe. Mas a melhor mãe do mundo. Mãe, tá tudo bem, você é maravilhosa. Exatamente. Então eu acho que a partir do momento que a gente abre esse coração, quebra esse lugar de perfeição, de um lugar que eu tô aqui. Meu, para eles é muito maravilhoso. Libertador, eles pedem a pedir perdão. Eles aprendem a pedir perdão também. Então, às vezes, você vê que brigou com um amigo, desculpa aí, não sei o quê. E pedem pra nós, eles não precisam esconder o erro dele. Poxa, se a minha mãe erra, quando eu errar, eu não preciso esconder dela, eu posso dizer que eu errei. Eu posso falar, e aí você tem um relacionamento muito mais aberto com o teu filho. Aí ele vai errar alguma coisa na rua, ele vai se sentir completamente à vontade de vir falar pra você. Poxa, se a minha mãe erra e fala comigo e pede desculpa, eu também senti que eu errei, eu vou conversar com ela, vai dar um jeito. Então, quando a gente está nesse lugar muito enrijecido, eu acho que a gente cria mesmo um muro, né? Se nosso filho ficar de um lado e a gente fica do outro. Então, quando a gente quebra esse muro, a gente está muito mais próximo. Uau! Eu vou aproveitar, então, essa linha, e eu sei que você fala muito de culpa. Sim. E existiu alguma história, porque eu ouvi uma recentemente, mas vou deixar você primeiro falar e depois eu conto a outra. Alguma história que você possa contar para que as pessoas possam identificar de mães, porque foram guiadas pela culpa, estavam, ao invés de ajudar, atrapalhando essa missão delas de ser mãe. Então, ao invés de... Porque eu sempre entendo que a culpa, ela só serve para duas coisas na nossa vida. Para gerar consciência do erro, para levar ao arrependimento e mudança de comportamento. Porque se eu só tive consciência, mas eu não mudei o comportamento, eu vou ficar presa na cadeira de culpado, e culpado vítima, vai entrar no lugar de se destruir sempre, porque culpado não merece ser feliz, né? Culpado não merece ter filhos fortes, culpado não merece ser feliz. Então, culpado sempre volta para o ciclo de autossabotagem, porque ele não é merecedor. E na maternidade eu vejo que é a mesma coisa. Quantas vezes eu senti culpa, e eu sei que a maioria também, né? Por isso eu vou te fazer essa pergunta. Quantas vezes eu senti culpa? Era assim, eu estava trabalhando, aí sentia culpa porque eu não estava em casa com a Júlia e com o Matheus. Aí eu estava em casa com a Júlia e o Matheus, eu sentia culpa porque eu não estava dando atenção ao Paulo. Aí eu estava dando atenção ao Paulo e eu dizia, meu Deus, mas eu fiquei pouco tempo com meus filhos, eu estou cheia de coisa para fazer da empresa. Senhor, que lugar é esse de culpa miserável? Como é que você tratou isso na sua vida? E como é que você tem orientado as suas meninas? Olha, eu trato com muita terapia, né, pra gente se libertar de culpa, e eu falo muito isso pra elas, assim. Outro dia fizeram uma entrevista comigo e falaram assim, maternidade anda de mãos dadas com a culpa. Eu falei, é isso que contam pra gente, é isso que contam pra gente, mas a gente tem que soltar a mão delas. Cortar essa corda, né? Porque é muito complicado, e a gente se culpa mesmo, né, porque eu acho que tem uma cobrança muito grande. Não só da sociedade sobre as mulheres, mas nós sobre nós mesmas. A gente tem muito essa cobrança. Essa é a maior. Então, eu acho que quanto mais a gente olhar para a nossa pequeneza, né, se ver humana, pedir perdão para Deus mesmo. Nossa, me perdoa se eu fiz isso, ou eu perdi a paciência, ou eu, né, porque eu acho que tem muito um lugar, ainda hoje em dia com a vida muito corrida, e os embates, né? Porque eu acho que antigamente os filhos eram mais
Temor. Falava muito, né? É. Hoje eu não sei como é na sua casa, mas assim, os meus filhos, eles são muito do embate, do questionamento, Então, às vezes, você chega uma hora que você fala assim, você perde a paciência, Chega. e a gente fica É só porque eu quero. culpada. Aí eu falo assim, mas, eu perdi a paciência, mas também o menino, ele insistiu. E aí, acho que essas coisas que a gente insistiu tanto, tá tudo bem também, né? Vai lá, pede desculpa. Então, eu procuro sempre escrever textos para elas, né? No sentido de que, assim, a culpa existe, a gente tem que olhar se né, o que você falou, se é algo Que você errou, vai que lá e você pede perdão. rolou, você vai lá e pede perdão, você tenta contornar, você tenta olhar os padrões lá dos seus... Pô, meus pais agiam assim comigo, olha só, será que eu não tô repetindo? O que eu posso fazer para melhorar? Qual a estratégia que eu posso fazer na hora que me dá que eu acho que eu vou gritar? Para que eu vou gritar? Porque eu vou me descontrolar? Não vai ser legal para ele, não vai ser legal para mim. Então, tem essas estratégias, né? Mas eu falo muito isso, tira a culpa, né, de mão dada com a maternidade, não é para ser assim. E eu acho que se a gente, né, quanto mais autoconhecimento, quanto mais a gente olha para trás e vê esses padrões e tenta melhorar, claro, né, Camila, eu acho que isso é uma coisa, a gente às vezes dá 10 passos para frente, 20 passos para trás, depende da fase, mas eu acho que a intenção nossa de se afastar da culpa, de se aceitar humana, trazer isso para nossa consciência já ajuda muito. Já é um passo muito grande. E é exatamente isso. Eu aprendi que eu preciso dar nome aos meus sentimentos. Sim. Quanto mais consciência eu tenho sobre o que está dentro do meu coração, mais fácil eu estar não no controle, mas na responsabilidade do que eu vou fazer com esse sentimento. Claro. Né? Então, se eu estou me movendo, peraí, por que eu estou me movendo dessa forma? É culpa? Então, deixa eu sair desse lugar. Então, mentalmente, sai da cadeira da culpa, senta na outra cadeira, ok. Se eu não estou, ok, então fazendo o princípio que eu não estou culpada porque eu estou dando o meu melhor e é só isso que eu consigo fazer agora dentro da minha humanidade, saindo da cadeira da culpa, como eu tenho que responder ao meu filho? Saindo da cadeira da culpa, né, o que eu poderia fazer? Então, eu acho que uma das coisas que tem me ajudado muito, me ajudou ao longo da minha vida foi, primeiro, a culpa só me leva num lugar de autodestruição, porque pai culpado não dá não, mãe culpada... Exatamente. Mãe culpada não põe limite, mãe culpada não resiste a choro, mãe culpada fica preocupada com cara feia, mãe culpada diz sim onde eu tinha que dizer não, mãe culpada diz não onde tinha que dizer sim. Exato. Né? Então, assim, leva para um lugar de erro desafiador e outro, só que você só vai saber se você está culpada se você caminhar em consciência conectado com suas... Eu preciso saber o que é que está me movendo. E eu vou contar uma história que foi muito forte, dentro de um treinamento que nós tivemos há pouco tempo. Tinha uma mãe, olha que história doída. Uma mãe de 3 filhos. E eu estava ministrando sobre feridas emocionais. Falando que toda ferida emocional, né? Falando de toda a estrutura que a ferida emocional sempre nos coloca no lugar de ofensa, e toda ofensa sempre acessa o monstro que existe dentro de cada ser humano. E a pergunta que eu fiz foi, por que pessoas incríveis fazem coisas terríveis? Quantas mulheres incríveis você vê fazendo coisas terríveis em alguma área da sua vida, em algum momento, sobre alguma situação de pressão? Né? Por que homens incríveis traem? Por que profissionais incríveis abandonam filhos? Por que filhos maravilhosos, em algum momento da vida, desonram os pais? Por que mulheres maravilhosas, em algum momento, adulteram? Ou então mentem, ou se corrompem? E a origem sempre é as feridas emocionais, né? Aquilo que não está sarado na minha alma. E se alguém faz menção que vai trocar na minha ferida, é como se o gatilho de ofensas dentro de mim faz com que saísse um monstro. Reações inesperadas. E era esse o tema da aula. E ela disse assim, eu preciso falar. E pediu o microfone. E é sempre uma expectativa, só Deus sabe o que vem, né? No meio de milhares de pessoas, ela pediu o microfone. E ela disse assim, eu publicamente preciso contar isso para vocês, Camila. Na pandemia, em 2021, eu perdi um filho. O meu filho mais velho. Eu perdi ele por overdose. Drogas. Ela gravou esse depoimento para mim. E ela é da Paraíba. E ela disse, eu trabalhava tanto, eu estava sempre tão ocupada, sempre tão agitada, sempre tão acelerada. E vim de uma criação muito rígida, então eu sempre chegava perto para cobrar, mas eu não dava o amor para justificar a minha cobrança. Eu sempre chegava perto para criticar, mas eu estava sempre muito fora. E a narrativa era, estou trabalhando para te dar uma vida melhor do que a que eu tive. Porque tudo na nossa vida é narrativa, né? Sim. E esse menino que era comunicativo, feliz, inteligente, ele foi se isolando, se isolando, se isolando, e eu não percebi. E se percebi, eu percebi, mas eu não agi. E resumindo, eu perdi o meu filho. Isso, o marido sentado do lado, ouvindo tudo, aos prantos. E ela, nessa hora, que se emocionou muito, e ela disse assim, Camila, eu fui levada para o método CIS,
para o curso de inteligência emocional, Sim. né? Fui levada para o método CIS, rebocada por um casal de amigos, porque a minha vida estava destruída, a vida do meu marido estava destruída. E lá eu comecei a entender o que eu fiz de errado, eu comecei a entender aonde eu falhei, eu comecei a entender o que eu podia ter feito diferente para ter resgatado meu filho. E eu entrei num lugar de culpa ainda maior. Eu imagino. Porque depois que a máscara cai, né, que as escamas saem dos nossos olhos, a primeira confronto com a verdade vem a culpa, maior ainda. Lógico. E aí ela disse, mas graças a Deus depois eu fui de novo e fui fazendo outros cursos e fui lendo os livros. Mas olha o que aconteceu, Camila. A minha filha do meio é uma menina, apaixonada pelo irmão que morreu. E elas eram muito parecidos fisicamente. E quando o meu filho morreu, ela entrou no mesmo lugar que ele estava. Ela era vaidosa, feminina, feliz, uma adolescente também. E ela cortou o cabelo para ficar parecido com o irmão, passou a vestir roupa de menino. Péssima nas escolas, infeliz, triste, trancada dentro do quarto. E um dia, a mesma história. E um dia, Camila, tinham um casalzinho de namorados, amigos dela, ela e uma amiga, e me pediram para tirar uma dúvida sobre uma tarefa na casa. E eu fui tirar essa dúvida. Quando eu fui tirar essa dúvida, o casalzinho começou a brigar, e eu não sei se era um casal de namorados, era um casal de irmãos, eu não lembro, mas eles começaram a se alfinetar um com o outro. E ela disse assim, sabe o que é isso? Falta de mãe. Disse que a filha, lembra da ferida emocional que eu acabei de falar? Disse que a filha virou um monstro na frente dela. Se empurrou a mesa e disse assim, com que autoridade você fala de falta de mãe? Você perdeu o seu filho. Você destruiu a nossa casa. E vomitou toda a revolta do coração dela diante da mãe dela, né? E a mãe dela disse, sem dúvida, aquele dia mudou a história. Porque ela disse que porque ela vinha na jornada sendo transformada, porque ela já estava aprendendo qual é o lugar da culpa, mas qual era o lugar que ela deveria ter tido, de confissão, de arrependimento, de mudança de comportamento e tal. Ela ouviu a fúria da filha todinha. E disse que chorando muito, ela olhou para a filha calada. A filha com certeza esperou a pancada de volta. E ela disse que olhou para ela e disse assim, você tá certa. Eu perdi o meu filho. E eu tô perdendo você. E eu preciso lhe pedir perdão por isso, na frente de todo mundo que estava na sala. E esse é o poder do refazer as pontes, né? Mas eu vou chegar onde eu quero chegar. A culpa, olha isso, a culpa dela não colocou ela no lugar de corrigir o relacionamento dela com o filho. Ela continuava errando da mesma forma, porque ela era culpada. Sim. Só quando ela foi confrontada e se humilhou e decidiu mudar de comportamento, assumiu, né? Ela disse que de forma sobrenatural, disse que a filha caiu no chão, chorou muito, ela abraçada com a filha, pedindo perdão, confessando cada um dos erros e se comprometendo, eu lhe prometo que a partir de hoje eu vou ser uma mãe assim, eu vou fazer isso, vou mudar isso na minha agenda e tal. Não bastou ela perder o filho, ela precisou chegar nesse lugar de perder quase a outra filha. Quase a outra. E aí disse que a filha levantou, enxugou as lágrimas, abraçou a mãe, deu um beijo, está à frente de todo mundo, foi pro quarto. 2 horas depois voltou, vestida de vestido, que ela não usava desde a morte do irmão. Mãe, você pode me voltar para a academia? Eu quero voltar a treinar. Posso ir pro salão com você amanhã, fazer a minha unha? Como se nada tivesse acontecido. Ela precisava desse perdão, né? Ela recuperou a filha de volta. Mas enquanto ela se manteve na consciência do erro, mas sem o arrependimento, ela não conseguia. É isso, porque eu sei que tem pessoas que estão nos ouvindo. Ela, assim, mas ela assim, já tem até a consciência da culpa, mas não saiu do lugar da culpa. E a única coisa que nos tira o lugar da culpa é algum movimento diferente do que você vem fazendo. Como você mudar de atitude. Mudar de atitude. Com certeza. Né? E que poderoso. Camila, parece que algo sobrenatural aconteceu na minha vida. Porque a culpa, ela, na verdade, ela existe pra gente... Às vezes ela vem num lugar que não precisa, mas às vezes precisa. Às vezes ela vem pra gente repensar um erro. É esse o lugar da culpa. Aí o depois é a nossa parte. Para ela afastar, a gente precisa disso. Precisa de arrependimento, precisa de mudar padrão. Para ela conseguir, de fato, ir embora. Porque senão você vai ficar com aquilo. Você vai ficar com aquilo, a sua vida inteira com aquilo. Perdeu a outra filha, né? Se afogando naquilo. É exatamente isso. Thaís, a gente estava conversando antes de começar o podcast. Você falou do poder da comunidade, né? Que enquanto o ser humano, não é só a mulher, né? A palavra de Deus diz que não é bom que o homem esteja só, por isso farei para ele um auxiliador idôneo. Sim. E desde o Éden, eu acredito que o ser humano foi feito para conexão, para relacionamento, para amor. E não estou falando só do amor conjugal, né? Estou falando do amor, do relacionamento de amor um com o outro. Sim.
do amor de homem, não de homem e de mulher, mas o amor o ágape, né? O amor de Deus um pelo outro. E você falando que como tem sido forte as pessoas que caminham com você, as pessoas terem entrado nesse ambiente de comunidade. Eu tenho comunidade de mulheres que andam comigo, são milhares, e eu digo que eu sou só a isca. Gente, eu sou só a isca, o poder está entre vocês, não é comigo. É isso. Eu sempre digo, olha, esquece, não perde tempo comigo, não perde tempo tirando... Às vezes tá, tirou foto comigo, esquece foto, não tem nada a ver comigo, eu sou a isca, para que vocês não caminhem mais sozinhos. Sim. Eu sou só a isca para que vocês entendam que estarmos com pessoas que querem viver uma vida de verdade, que podem, né, expor fraquezas e fortalezas, nos faz capazes de viver a jornada com mais sabedoria, né? Sim. Fala um pouquinho da tua comunidade. Apresenta para as pessoas a tua comunidade. Sim, então, a minha comunidade, na verdade, hoje, é o Mãe Fora da Caixa, é o Instagram. Então, ali a gente... Gente, ó, eu tô colocando aqui no vídeo para vocês seguirem, tá certo? A Thaís. Você que é mãe, eu tenho certeza que ela pode contribuir com a minha vida, com a sua vida, né? Então, eu vou deixar ela falar tudo aqui. Agora, quando você acabar de ouvir esse vídeo, você, além de curtir, compartilhar com todas as mães que você ama, eu quero que você, a partir de hoje, acompanhe a Thaís, tá certo? Ai, obrigada pelo carinho, Camila. Então, meu Instagram é @Mãe Fora da Caixa. O meu primeiro livro chama Mãe Fora da Caixa. Ele fala de quê, Thaís? Me fala. Ele fala dessa maternidade real. Leve. Leve. Leve não, desafiadora, mas de verdade. E com muito amor, né? E aí, depois do Mãe Fora da Caixa, eu escrevi um livro que chama Mãe Recém-Nascida, que é específico para grávidas e puérperas, porque é tudo sobre o bebê, Camila. Livros e mais livros do bebê. E a mãe que acabou de nascer. E essa mulher que acabou de nascer, ela precisa de um carinho, ela precisa de cuidado. Então, esse livro, ele cuida dessa mãe que acabou de nascer. Tem partes para ela preencher também. É bem legal. E depois eu escrevi o livro Imagina na Adolescência. Então, são livros que estão disponíveis para venda. Enfim, são crônicas sobre maternidade. Vivências minhas, mas vivências das minhas leitoras também. Então, meus 3 livros têm crônicas minhas, mas tem crônicas de leitoras também, porque é aquilo. Eu falo para elas, eu não tenho nem de longe todas as experiências. E acho que quando a gente junta as experiências, fica muito mais rico. E o meu último livro que eu escrevi chama Mar de Mães, que eu escrevi com 2 amigas, a Beatriz Singer e a Thaís Poeta, e que fala sobre essas relações, Camila, tão importantes, as relações das mulheres, né? Depois que elas se tornam mães. Então, é muito inspirado em 2 amigas que eu fiz depois da maternidade, a Zilda e a Érica, e como a gente se ajudou, como a gente remou juntas, sabe? Então, quando uma caía e outra lá, parava tudo, vamos para a padaria conversar. Então, é muito sobre amizade e sobre maternidade, lógico, né, sobre as demandas da vida da mãe, mas é sobretudo sobre amizade entre mulheres, o quanto isso é potente, o quanto a gente perde, né, Camila, quando a gente quer caminhar olha outra mulher de um lugar de rivalidade e de competição, como isso é infantil e é bobo, quanto a gente ganha se unindo com outras mulheres. Então, esse filme é sobre isso, é um curta-metragem que eu escrevi, que virou um filme, que virou um livro também. Uau, uau. Você viu aí quanta dica poderosa para você? E eu queria terminar, que eu acho que reforça esse senso de comunidade, tá? A gente fala muito, meu marido fala muito, eu aprendi, a gente vive isso, o poder do ecossistema certo. O que é o ecossistema? É o meio. O ecossistema é o lugar onde eu ando, é para onde os meus olhos olham, é as pessoas que eu escuto, as pessoas que me escutam, é quem senta à mesa comigo. E os nossos filhos têm ecossistemas, eu tenho ecossistemas, a família tem um ecossistema, né? Todos nós, assim, tem aquelas pessoas que... O programa de casar, só casais, então aquela mesa de casais é um ecossistema. As minhas amigas é um ecossistema. Os amigos dos meus filhos é um ecossistema. Os pais dos amigos dos meus filhos é outro ecossistema. E... a gente sempre fala que o meio sempre vence. É arrogância achar que nós somos impenetráveis pelo meio. Nada, de forma nenhuma. Nós somos completamente influenciados pelos meios. E como mães, nós precisamos ter a sabedoria de conduzir os nossos filhos, entendendo que eles são vulneráveis, que eles são completamente suscetíveis ao meio, né? E quando você fala dessa comunidade, desse mar de mães, eu vejo o poder de estar no ecossistema certo. E você falou da competição, você fala muito de competição. Eu tenho uma crença, Thaís, que eu acho que o ser humano sempre vai se comparar. Não competição, comparação. Assim,
Eu posso estar É errada, da né? natureza humana, né? Pronto, finalmente alguém que está entendendo o que eu estou dizendo. As pessoas dizem assim, eu vejo textos lindos, olha, não se compare, não se compare, não se compare. Ei, faz assim, ó, não sente sono. Não dá. Não sente fome. Ou então assim, não chora quando você estiver triste, ou então não gargalha quando você estiver muito feliz. É da natureza. Eu só preciso ter a saúde emocional de entender que a comparação ela não pode me levar para um lugar de inferioridade, mas para um lugar de provocar o crescimento. Com certeza, isso sim, com certeza. Né? Eu preciso provocar o crescimento. A comparação é eu olhar e dizer assim, poxa, a Thaís é melhor mãe que eu nessa área, deixa eu me conectar com ela para eu aprender. Para eu aprender aqui. É isso. Cara, aquele homem é muito melhor que eu em gestão de empresas como a minha, então deixa eu ouvir o conteúdo dele. Sim, deixa eu com assistir. certeza. Então, assim, primeiro, vamos parar de utopia achando que as pessoas não vão se comparar. Nós vamos nos comparar, o ser humano foi feito para se comparar. A questão é que quando eu olho a comparação com uma identidade restaurada ou com uma identidade destruída. Destruída é para me inferiorizar. Isso. Né? E pra você ficar falando mal do outro, pra você ficar nessa vida. Aí já virou caráter, né? Aí já virou caráter. Não é mais nem só sentimento de fofoca, maledicência, acusação. Leva pra isso, pacotinho né? Que é tão do pesado. inferno. Exatamente. Então, esse poder do ecossistema certo, né? E a gente podia terminar esse vídeo com um convite. Eu andei muito tempo sozinha na minha vida, Thaís. Sério? Muito. Muito tempo sozinha. E aí, se a gente tiver mais uma oportunidade, a gente conversa. Sim. A minha história, né, as minhas feridas emocionais me fizeram acreditar que eu só seria reconhecida, valorizada se eu fosse uma mulher que atendesse todas as expectativas. Desde a infância. Então, eu era muito aplaudida, com as minhas notas muito boas, eu era muito acusada pelas coisas que eu não atendia expectativa de pai e mãe. Somente de mãe. E isso formou em mim uma crença que o meu valor estava no que eu fazia, não em quem eu era. Né? Então, assim, a minha audiência conhece esse discurso. A sua, que vai estar ouvindo esse vídeo, não conhece. E isso fez com que eu entrasse na minha vida adulta, adolescente, adulta, sempre buscando altíssima performance. E eu fiz um juramento com 12 anos, numa situação muito delicada, que eu disse que ninguém nunca mais ia me criticar pelo meu desempenho. Isso tudo para você entender que os juramentos que você faz no momento que você está sendo ferido, colocam uma estrutura de orgulho, de autossuficiência no nosso coração. Essa foi o meu juramento. Talvez das outras pessoas, outras mães que estão nos vendo, tenha sido a homem nenhum fala mais assim comigo. Antes só do que mal acompanhada. Vou mostrar para minha mãe que eu vou dar certo. Vou mostrar para o meu pai que ele estava errado. Não sei qual foi o teu juramento no momento de dor. Mas o meu me fez andar muito sozinha, porque eu não podia mostrar fraqueza. Eu não podia mostrar erro. Eu não podia mostrar vulnerabilidade. Cara, que solitário, né? Fui muito solitária. Tem 9 anos que, por um pedido de divórcio, meu marido disse, eu não aguento mais essa mulher perfeita. Que eu entrei numa jornada de transformação de caráter. Que bonito. Né? Para tirar as máscaras que eu usei a vida inteira, eu pude entender o poder de andar em comunidade. Que bom. O poder de ligar para um amigo e dizer assim, gente, eu preciso chorar hoje. Você pode me ouvir? Porque eu preciso botar para fora o que está no meu coração. Para mim? Hoje eu só preciso dizer que eu não estou sabendo lidar com isso e eu preciso organizar minha mente. Porque se eu falar, eu vou organizar meus pensamentos. Hoje eu preciso chorar, hoje eu preciso falar. Hoje eu preciso ficar quieta. Eu posso ficar calada? Quantas vezes isso me levou para um lugar de verdade? Que bom. Como esse lugar é confortável, Nossa, né? é tão maravilhoso. Esse lugar é tão bom, é tão maravilhoso. Né? Assim, tirar a armadura de Mulher Maravilha é a coisa mais libertadora que pode ter na vida. Não é? Né? E eu tirei para todo mundo, né? Assim, eu tirei para todo mundo. Deixei muita gente desconfortável, mas tirei para todo mundo. Mas é o que era bom para você, paciência, né? O desconforto dos outros, se é a sua verdade, isso que é o importante. E aí eu queria que, dentro dessa conexão de caminhar em comunidade, eu queria que você desse uma mensagem final para essas mulheres, né? Independente se elas estão entrando na vida de mães, né? E estão vivendo nascendo uma mãe. Eu digo que quando nasce filho, nasce uma mãe, né? Sim. E ela nasce cheia de experiências únicas. Que você falasse para essas que já estão na jornada, vivendo as fases de formação, sim, da estrutura emocional e aprendizado do filho. É um mundo tão profundo, né? Você, quando fome, você estudou muito mais que eu sobre isso. Sim. Essa mente humana sendo formada de coisa mágica, linda, poderosa. E da vida adulta mesmo, que é muito ruim caminhar sozinho. Se você puder, convida elas para o teu Mar de Mães. Vai lá. Olha, além do Mar de Mães, de vocês assistirem, de vocês lerem um livro, se conectem com outras mães. Não fiquem com essa coisa na cabeça de que as minhas amigas são minhas amigas da infância, minhas amigas da adolescência. Não, tem muita gente querendo se conectar com você. Às vezes você fala assim, mas é muito esforço, aí tem que combinar, mas uma não quer. Mas se você tem esse, né? Eu acho que a gente, assim, na vida, sabe, Camila, quando a gente tem um objetivo,
e a gente coloca na nossa cabeça que a gente vai conseguir, Acabou. a gente alcança. Então, assim, saiba que tem muitas mulheres querendo trocar com você, querendo estar perto de você. Vai lá no Mãe Fora da Caixa, vai ali nos comentários, troca. Às vezes é ali que você vai encontrar uma amiga, mesmo que seja só virtual. Então, não desista de se conectar com outras mães. Isso é muito importante, faz a caminhada ser menos solitária, isso que a Camila falou, é verdade, é um lugar tão de aconchego. Eu lembro que com essas minhas amigas, a Zilda e a Érica, eu ficava contando os dias, a gente tomava café toda terça-feira. Eu contava os dias, eu falava, ali eu posso ser eu posso falar as coisas que eu tenho vontade. Então isso é muito potente, é muito importante e vai deixar a sua maternidade muito mais leve. Uau, é isso. E para terminar, que você tem hora, minha convidada, eu passaria 10 horas conversando com ela. Eu também. Eu não sei se você percebe isso também, e eu vou encerrar com essa querendo ver a percepção da Thaís sobre isso. Não sei se porque eu caminhava sozinha, no meu ativismo, na minha aceleração, tentando fazer e provar o meu valor para ser admirada e elogiada e me sentir amada para o mundo. Mas hoje eu percebo, muito mais do que eu olho para minha mãe, eu não vi minha mãe viver isso, eu olho para minha primeira estação da minha vida, não sei se era uma coisa meu, mas hoje eu percebo um movimento. Não sei se é porque eu estou dentro do movimento, mas eu percebo um movimento, por que não dizer mundial, de pessoas que decidiram caminhar juntas. Assim, eu percebo, não sei se eu estou alucinando, mas eu vejo, gente, há 10 anos atrás não existia esse monte de mentoria. Não existia essa comunidade de mães de crianças especiais, mães de crianças com filhos com esse tipo de atipia, mães de mulheres, eu só lembro do AA. É verdade. Era a única comunidade de ajuda mútua. É verdade. Né? Então, eu vejo que de alguma forma, né, e eu acredito que pela graça de Deus, o mundo está se... as pessoas estão entendendo que sozinhas elas vão só até um lugar. Para romper aquilo que tem impedido visão. Eu tenho uma oração muito antiga que eu disse, Senhor, me tira do lugar que limita a minha visão, em tudo. Geográfico, espiritual, emocional. E eu entendo que essa comunidade, ela é uma estratégia para sair do lugar que limita a nossa visão. Você concorda com isso? Que esse movimento é mais forte hoje mesmo? Ou sou eu que estou imaginando? Eu concordo muito. Acho que é isso, né? Os grupos de WhatsApp, de mais não sei o quê, tem tudo, né? Tem os grupos, né? Na época do Facebook, os grupos do Facebook. Você entra no Instagram, tem, né, os grupos, as comunidades. Mãe Fora da Caixa é uma comunidade, como tem tantas e milhares de outras. E eu acho isso tão importante. Eu acho que se tem uma coisa, né, que eu acho que a internet, o online fez, né, porque eu lembro do meu puerpério lá no comecinho. Nossa, eu lá solitária, com meu bebê, né? Eu falo assim, gente, vou ligar pra quem? Eu falo, cara, se tivesse, né, e por isso que eu faço com tanto amor, se tivesse Mãe Fora da Caixa na minha época, eu acho que teria me salvado de muita coisa. Então, isso é muito bom, acho que é muito positivo, a gente andar com quem tem as mesmas, tá ali com as mesmas questões que a gente, porque eu acho que é isso, Camila, um vai curando o outro. Né? A sua história cura a minha cura a sua, e a gente vai seguindo. E ferido fere, curado cura, né? É isso, e vai melhorando. Então é o seguinte, eu vou terminar esse podcast dizendo, chega de andar sozinha, tá, minha amiga? É isso aí. Chega de andar sozinha, né? Levanta a mão, você vai mais longe, talvez vá um pouco mais devagar, né? Mas você vai mais longe na hora que você decide ser de verdade e caminhar com outras pessoas que também decidiram ser de verdade. E a gente falou de maternidade, mas pode ser em qualquer área da sua vida, pode ser com uma dor financeira, pode ser uma crise no seu casamento, pode ser uma dificuldade nas suas emoções, pode ser alguém que tem uma autoridade numa área que você tem lutado, profissional. Enfim, não sei qual é a tua guerra, qual é o teu desafio do momento, mas chega de andar sozinha. Sozinho falta oxigênio, né? É isso, falta muito. Amiga, a câmera é sua, se despede dessas pessoas, deixa uma mensagem aí. Ai, muito obrigada, foi um prazer participar, te conhecer pessoalmente. Obrigada por vocês terem escutado até o final. Espero que tenha tocado o coração de vocês. Um beijo enorme e me acompanhe lá no Mãe Fora da Caixa. É isso. É isso. Beijo, amo vocês. Até o próximo episódio. Eu vim te dizer hoje que tudo na minha vida, tudo na sua vida é colheita. Como assim, Camila? O casamento que você tem hoje é colheita. O relacionamento que você tem hoje com cada um dos seus filhos é colheita. O dinheiro que você tem hoje na sua conta é colheita. Tudo é colheita. A palavra de Deus diz em Gálatas 6,7 que de Deus não se zomba. Aquilo que eu plantei, aquilo que eu semeei, eu estou colhendo. E isso também é libertador, porque se eu quero colher coisas diferentes, é só eu escolher as sementes certas, sarar o solo, que é o meu coração, e viver uma jornada de transformação. E essa é a promessa desse novo livro.
Um projeto poderoso, 256 páginas, 8 capítulos, ferramentas práticas que eu tenho usado para mudar completamente a minha vida e para sair de um lugar de seca, ou então de frutos que não combinam com quem eu nasci para ser, e gerar bons frutos e novos frutos. E não só para a minha vida, mas que os meus frutos possam multiplicar e impactar outras vidas. Então esse é o meu convite para você. Venha aprender como é que você pode gerar novos frutos, um novo casamento, uma vida ainda mais feliz, uma saúde ainda mais poderosa, uma conexão com Deus extraordinária, saúde emocional, uma conexão linda de honra, respeito com teu pai, com tua mãe, com teus irmãos, um casamento que merece e vale a pena ser vivido, filhos blindados, fortes nesse mundo. Lembra, é só escolher as sementes certas e manter o coração curado.